Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, o Grêmio é heptacampeão gaúcho. Diego Costa e Cristaldo decidem, Renato o maior de todos. E que despedida para Pedro Jeromel. Tem muita coisa para a gente falar sobre a vitória sobre o Juventude e também sobre a hegemonia. O Rio Grande do Sul tem um dono. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora, rapaziada! Vamos se inscrever no canal? Falta muito pouco pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Tem conteúdo todos os dias aqui, tem conteúdo sobre o nosso Grêmio, tem outros clubes também que eu acompanho. Então se você gosta do meu conteúdo e ainda não se inscreveu, o meu recado é pra você. É só se inscrever, não custa nada. Like no vídeo também me ajuda, tá? Bora! Vamos falar desse título do Grêmio, fantástico. Eu vou falar um negócio pra vocês. Vou falar muito mais nesse vídeo como torcedor do que qualquer outra coisa, mas também, obviamente, como analista, né? Não consigo deixar tão de lado assim. Mas preciso falar sobre o sentimento que vivi e senti após essa vitória. Eu queria muito esse título. Eu queria muito. Podem falar o que quiser, podem desmerecer, podem dizer que é estadual, não é. Estava muito mais em jogo do que um mero campeonatinho gaúcho, como alguns gostam de falar. Tem nada de diminutivo nessa conquista. Foi gigante o que o Grêmio fez. Por quê? Porque existe um contexto histórico, gente. E esse contexto histórico, ele coloca em xeque, ele coloca numa disputa Grêmio e Internacional, a rivalidade Grenal, a disputa Grenal histórica. O Campeonato Gaúcho, para muitos, é um Grenal de 12 times, em que você apenas fica esperando para saber quem vai ganhar, se Grêmio ou Internacional. Em alguns poucos momentos, em alguns raros momentos, tivemos alguns intrusos. E até recentemente, o próprio Juventude, o Novo Hamburgo, em 2017, que, aliás, foi o último time campeão antes do Grêmio. Sim, o Novo Hamburgo, sobre o Internacional. O último título do Inter é 2016, sob comando de Argel Fuchs. Em 2017, o Novo Hamburgo, e a partir de 2018, só deu Grêmio. A gente está falando de 6 anos, né? E 7 conquistas. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Em que o Inter muitas vezes sequer chega na final do campeonato. O Grêmio decidiu dessas 7 conquistas contra o Inter em apenas 3 vezes. Nas outras 4 contra Ipiranga, Caxias 2 vezes e agora o Juventude. Isso não é hegemonia? E por que isso é tão importante? Porque mais importante do que vencer o Campeonato Gaúcho é não deixar o teu rival ganhar. É ver o teu rival sequer chegar na final. É ver que o Inter montou uma seleção para ganhar o Campeonato Gaúcho. Sim, não foi para ganhar o Brasileiro, que eles vão agora preservar na Sul-Americana, botar titulares desde a primeira rodada. Claro, o Inter quer o Brasileiro, óbvio que não ganha desde 79, mas até por uma questão cronológica, o primeiro título em disputa era o Campeonato Gaúcho. E o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, deu discurso no começo do ano. Vamos voltar a ganhar o Gauchão. Nós queremos esse Campeonato Gaúcho, então eles queriam esse campeonato. Eles montaram uma seleção para ganhar esse campeonato. Eles investiram milhões, comprometendo parte da receita de televisão dos próximos 20 anos, 50 anos, para ganhar esse Campeonato Gaúcho. Por que esse Campeonato Gaúcho? Porque o Inter não aguenta mais ver o Grêmio levantando taça no Rio Grande do Sul. Nesse período, o Grêmio foi rebaixado, gente. Rebaixado, o Grêmio esteve na Série B. E o Grêmio de Roger, venceu o Campeonato Gaúcho sobre o Inter, aplicando no primeiro jogo no Beira-Rio um 3-0. Isso não é hegemonia? O Inter não aguenta mais, não aguenta mais. E eles entendendo que o octacampeonato gaúcho histórico de 69 a 76 do Internacional não poderia ser repetido. Então, não, esse é um hepta, né? É um outro hepta do Inter. O octa é anterior. E aí o André Catimba, em 77, quebra essa marca deles também. Pois o Grêmio foi hepta uma única vez, de 62 a 68, e não tem nenhum octa na sua história. Pois agora o Grêmio tem a chance. O Grêmio tem a chance de uma virada histórica, inclusive. Porque o Inter tem 45 campeonatos gaúchos, o Grêmio 43. O Grêmio encostou. E a vantagem sempre foi distante, sempre foi longa. Pois bem, nos últimos 7, o Grêmio encostou. O Grêmio ganhou todos. E faltam dois campeonatos gaúchos para o Grêmio igualar
a marca de 45 conquistas do Inter. E se ganhar o terceiro, bom, aí estamos diante de algo que, cara, eu não lembro em que momento foi essa virada do Inter ter mais campeonatos que o Grêmio, mas isso vem do rolo compressor da década de 40, do time incrível da década de 70, e a partir dali o Grêmio nunca esteve à frente do Grêmio em campeonatos gaúchos. Se isso acontecer, é uma virada histórica em 115 anos de rivalidade. 115 anos de rivalidade. Que começa quando o Inter surge em 1909. Então, vejam a importância disso. Gente, a última vez que o Grêmio foi hepta tinha sido uma única vez em 68. Em 1968. Que geração que viu isso? Poucos que ainda estão vivos para contar a história. Então essa geração atual, ela não viu uma hegemonia tão grande, uma supremacia tão grande. E olha que eu já vi algumas sequências interessantes. Na década de 90, especialmente, né, em que o Inter tinha times muito limitados e o Grêmio mandava no cenário nacional e internacional. O Grêmio não conseguiu esse hepta. Conseguiu agora. E é um título que a gente tem que comemorar demais, porque ele, de novo, vale essa rivalidade Grenal, em que está havendo uma supremacia histórica recente do Grêmio, e também por impedir que o rival consiga quebrar essa hegemonia e também se arvorar no começo da temporada. Foi um baque tremendo no Inter, que investiu, gastou e que estava jogando o fino da bola contra as equipes do interior. Vocês viram como é que foi o jogo do Belgrano contra o Belgrano na estreia da Sul-Americana depois da eliminação para o Juventude? Foi ruim, né? Porque a bala, a resposta eles não conseguiram dar ainda. O Inter vai melhorar ali na frente, não tem como, tem ótimos jogadores, mas os caras estão sentindo. O Maurício sentiu, o Alan Patrick sentiu, o Borré está chegando, o Valência e o Alário estão machucados, mas tem gente boa para entrar no time ainda. Eles vão ajustar. E eles vão tentar algum título nesse ano. Mas vejam que, no primeiro, eles nem chegaram na final. E aí, méritos do Juventude. O Juventude que amarrou o senhor Eduardo Cudê em 2 jogos. E eu fico impressionado ainda como valorizam e badalam Eduardo Cudê. Que tem um título nacional com a Argentina, no Campeonato Argentino, com o Racing. Tem o Campeonato Mineiro, acho que com o Atlético. Tem bons trabalhos, né? O ano passado acho que ele fez um bom trabalho, mesmo sendo eliminado daquela forma para o Fluminense. Mas não tem título. Ele não tem título expressivo. Ele não tem constância. E o Renato? O Renato é sempre mal visto, né? O Renato é fanfarrão, o Renato é um personagem, o Renato reclama, o Renato chora. Aí você olha pro Renato, o Renato é vice-campeão brasileiro, o Renato é heptacampeão gaúcho, ele tá sempre chegando. Todos os campeonatos que ele disputou com o Grêmio, ele classificou para Libertadores. E quando ele não estava, vejam só o que aconteceu. O Grêmio foi rebaixado. Chega, né? Acabou a discussão. Se o Renato é bom ou ruim, ou não dá, não sei. Acabou. Acabou. Porque ele montou um time de novo. Ele montou um time do zero de novo. O ano passado eles diziam, mas também com o Luizito Soares, que queria ir embora. Que queria ir embora na metade do ano. E quem é que segura? Quem é que segura o vestiário? Quem é que na despedida do Soares entrega um DVD arrancando sorrisos do dentuço maravilhoso uruguaio? É o Renato. Quem é que muda taticamente o time muitas vezes, mesmo sofrendo defensivamente? E esse foi um problema no ano passado, mas também porque a gente também não escolheu melhor as peças para o setor e temos uma defesa em fim de ciclo. Mas quem é que reinventou taticamente o time trocentas vezes ano passado? O Renato. O motivador Renato. E esse ano? Esse ano ele perde o Soares, o Soteldo machuca com 4 jogos, o Natan Fernandes, que terminou muito bem a temporada, começa a oscilar, sai do time em determinado momento, aí ele, mete o Gustavinho. Aí ele faz o Cristaldo voltar a jogar. Cristaldo, pisa mais na área. Olha o campeonato do Cristaldo. Olha o que o Cristaldo está jogando. Aí a diretoria, depois de uma cobrança pública do Renato, desse jeito, e aí o rival contratando.
Uma cobrança pública dizendo, olha, desse jeito não vai rolar. Os caras mudam o orçamento no meio do campeonato, no início da temporada e falaram assim, ó, opa, talvez a gente não consiga um novo Soares. Então a gente vai ter que se mexer e se virar com o que tem. Porque o João Pedro Galvão não era a solução, o Natan Pescador não era a solução, o André Henrique não seria a solução. Aí chega o Pavon. Aí chega o Diego Costa. E no Grenal, da primeira fase, o Diego Costa não podia jogar. Porque ele ainda estava se recuperando. O Renato segura ele. E bota o Pavon, que tinha estreado um jogo antes, ainda que ele não vai bem. E mesmo assim, o Grêmio só perde aquele Grenal. O Grenal, meu Deus do céu, com os mano a mano, assim, né, de comparação com as equipes, um 9-2, um 11-0, 12-0, né, contando o treinador. Perde com um pênalti no último segundo de jogo. Senão o Grêmio teria empatado aquele jogo. E aí o Grêmio cria forças. Porque ele perde o Grenal e o Inter tem se especializado nos últimos anos em ganhar Grenais que não valem nada. É impressionante. Até porque os que valem, eles não estão lá, né, para disputar. Então o Inter nem sequer chegou para a gente entender se esses Grenais... E acho que seria um confronto equilibrado, mas não temos como saber. Agora ficou para o brasileiro, talvez na Copa do Brasil. E numa Sul-Americana se o Grêmio for eliminado da Libertadores. O que eu não acredito e não espero, né, obviamente. Pois bem, depois daquele Grenal, o Pavon teve mais sequência, o Gustavinho se afirmou no time, e aí chegou um cidadão chamado Diego Costa. E a gente precisa falar de um capítulo do Diego Costa. O Diego Costa, ele decidiu o campeonato. Ele tem 6 gols em 6 jogos. Ele decidiu o campeonato. E muitos diziam ano passado, eu lembro muito bem, quando o Soares estava acabando com o Campeonato Gaúcho, dizendo assim, mas também, né? 36 anos, o Soares no Campeonato Gaúcho, até eu. E aí eu dizia para as pessoas, peraí, não é que o Soares está acostumado a jogar contra equipes mais difíceis que no Campeonato Gaúcho, mais difíceis como ele vai enfrentar no Brasileirão e tudo mais? Ele está acostumado a jogar contra equipes de um nível muito absurdamente superior na Europa, que é o caso do Diego Costa. Mas as campanhas dele, a trajetória dele no Atlético Mineiro e no Botafogo não foram interessantes. A gente já falou sobre isso. O Botafogo, bom, o que dizer do Botafogo, né? O Botafogo não ajuda ninguém, né? Na análise. E o Atlético Mineiro, cara, ele tinha um Hulk lá. É muito difícil dele ser protagonista. E foi o primeiro clube voltando ao Brasil. O que eu ouvi nos bastidores é que ele estava com fome. É que ele voltou e assumiu o desafio do Grêmio porque, primeiro, para apagar um pouco essa imagem que ficou dele no Brasil, inclusive de um cara ruim de grupo, um cara que era ruim de vestiário e tudo mais, e também porque ele sentia que no Grêmio, e também pesou o fato de, cara, saiu o Soares, eu vou entrar. Eu vou tentar superar esse uruguaio. Eles são competitivos, a gente está falando de jogadores de outra turma, de outra prateleira. E é óbvio que a prateleira do Soares ainda está bem acima. Mas se no Brasil, vejam só, se no Brasil tem um cara que em história, em currículo, se aproxima de Soares, é o Diego Costa. Não é Hulk, não é Gabigol, não é ninguém mais. É Diego Costa. Estou falando lá fora. Quem fez história lá fora não foi nenhum desses aí, tá? O Hulk foi bem no Porto, foi bem na China, na Rússia. Acabou. E o Gabigol bateu e voltou. Aqui, história é linda. Mas lá fora, foi o Diego Costa. Então esse cara não treme. Esse cara gosta de jogo grande. Esse cara gosta de desafio. Esse cara arregaçou no Chelsea e no Atlético de Madrid. Mas tem 35 anos. Olha fisicamente como ele tá. Um cavalo. E mais do que isso, tá? Mais do que os gols, mais do que as assistências, mais do que ele colaborou dentro de campo. Vocês perceberam a liderança dele dentro da quadra? Dentro da cancha? Vocês perceberam? Como ele orienta os caras, como ele briga, como ele se entrega, como ele não desiste. Teve um lance no primeiro tempo em que ele sai da área para tentar construir a jogada, tá acossado pela marcação, tá chamando o lateral Mike que não aparece, ele ganha um lateral, ganha uma disputa na lateral e ele sai pagando geral, tá 1-0 nesse momento pro Juventude. Ele sai pagando geral. Se isso não contagiou os caras, eu não sei mais nada. Ele liderou o time.
E era isso que a gente precisava. Mais do que um centroavante que fizesse gols, mais do que um cara que, poxa, amenizasse um pouco a falta do que o Suárez está fazendo, era um cara com a cara do Grêmio. O Diego Costa tem a cara do Grêmio. Ele tem cara, jeito, estilo, forma, talento, tudo de centroavante do Grêmio. Ele tinha que ter vindo para o Grêmio há muito tempo. Me dei conta disso agora. Ele tem tudo a ver com o Grêmio. E está mostrando isso. Ah, mas é o Campeonato Gaúcho. Espera. Espera que a gente conversa no final do ano. Eu acho até que ele vai chegar muito perto, se não superar os números do Suárez. Esse cara vai empilhar gols. Mas falando no Campeonato Gaúcho, ele decidiu, ele resolveu e foi fundamental, inclusive, nessa final. Em que no primeiro jogo, o Grêmio passa em branco, 0-0, e no segundo toma um gol logo muito cedo, aos 5 minutos. Numa falha do goleiro Kaique, que inclusive tem falhado. Vem falhando há algum tempo e a gente está com uma dificuldade, né? Porque o Grando não inspirava confiança, o Kaique é um cara muito esforçado, um cara que quis muito jogar no Grêmio. Fez alguns bons jogos na reta final do ano passado, mas ele foi inseguro em alguns momentos desse Campeonato Gaúcho. E o Marquezin, voltando, né, para o futebol sul-americano, falhou no Grenal. Também estava muito tempo sem jogar, aquela coisa toda. E na Libertadores, até, embora o Grêmio tenha perdido para o The Strongest, foi bem. Acho que questão de tempo dele assumir a titularidade definitiva do Grêmio, o argentino Marquezin. O Juventude sai na frente e o Grêmio, obviamente, né, foi buscar o resultado. Empurrado por 54 mil pessoas. Eu fiquei com aquela sensação amarga. Eu estava assistindo o jogo com meu pai. Estava com aquela sensação amarga do tipo, putz, o Grêmio vai atacar e a bola não vai entrar. E aí o nervosismo começa a tomar conta. Então, a gente estava conversando ali, eu falei assim, cara, tem que empatar ainda no primeiro tempo. No primeiro tempo tem que sair um gol. Porque aí você vai para o intervalo, bom, já está indo para pênalti, beleza, você já consegue recuperar aquela falha que aconteceu no começo do jogo e beleza, tem todo o segundo tempo para fazer mais um gol. O Grêmio vira em 1 minuto e meio. 1 minuto e meio o Grêmio vira o jogo. Que coisa fantástica. E vira como? Numa jogada espetacular de Christian Pavon pelo lado direito. Passando por 2 marcadores, fazendo o cruzamento e aí a defesa do Ju afasta mal e cai no pé do Cristaldo. E o Cristaldo aprendeu a fazer gol. O Cristaldo aprendeu que ele pode sim ser decisivo. Que ele tem que estar ligado o jogo inteiro, porque uma hora a bola vai sobrar. E quando ele tiver que concluir, ele tem muito talento na conclusão. Ele bate um pênalti, ele tira do goleiro. O goleiro nem vê a bola, porque ele domina ela e pá, caixa. O Grêmio empata. Cristaldo, decisivo também no campeonato. Camisa 10, pisando na área. Meia que faz gols. Orientação do Renato. E aí entra em cena Diego Costa, que já tinha pagado geral, que estava brigando. O Grêmio recupera a bola na saída de bola. PP, partidaça do PP, tá? Partidaça. Isso sem falar no Vila Sante, né? Ah, Vila Sante. Esse cara é demais. Ele é o pilar desse time. Que bom que a gente renovou com ele. Ele é o pilar desse time. A bola chega no pé do Diego Costa. O que ele faz? Toque de sinuca. De bilhar. No cantinho. A bola parece que vai saindo do goleiro. O goleiro estica o braço. Ela vai tão no cantinho. E ela vai com uma força tão necessária. Ela não vai muito forte. Ela não vai muito fraca. Ela vai exatamente para sair do goleiro e entrar no canto. O Diego Costa vira o jogo ainda no primeiro tempo. Ali é o gol do título, tá? Ali desmancha o Juventude. Ali o Grêmio toma a frente e ali não tem mais para ninguém. Porque aí vem o segundo tempo e aí o Grêmio, obviamente, se preocupou em fazer mais gols, mas também em administrar. Porque ali o Grêmio estava jogando em casa, revertendo uma vantagem que era do rival e os caras sentiram, evidentemente. O Juventude teve que sair para o jogo e os espaços se abriram. O Juventude ameaçou aqui e ali, mas nada demais. O Grêmio administrou e ainda com espaços conseguiu chegar ao ataque. O Diego Costa, inclusive, sofre um pênalti que ele estava impedido. E depois, num contra-ataque, ele, esgotado, consegue ter força para dominar a bola, acossado pelo Kaique, ele faz um giro e de perna esquerda ele serve o Natan Fernandes, que está chegando pelo outro lado, que entrou no segundo tempo. E a bola
esse cara tem uma precisão incrível, né? Falei do chute. A bola ela vai milimetricamente, fugindo do zagueiro, fugindo do goleiro, e o Natan empurra para dentro do gol. Ali ele sela o título. O gol do título foi do Diego, mas ali ele sela o título porque não havia mais nada que o Juventude pudesse fazer na reta final do jogo. Um título histórico, um título fantástico e que ainda tem um personagem. Essa camisa aqui, ela é assinada por esse cara aqui, ó. Não sei se os gremistas vão conseguir identificar a assinatura. Senhoras e senhores, o maior defensor que já vestiu essa camisa. Com todo o respeito que os grandes Hugo de Leon e Ayrton Ferreira da Silva merecem, Adilson Batista, entre outros tantos, Pedro Jeromel. Esteve presente nos 7 títulos. A única pessoa presente. Nem o Renato esteve nos 5, porque um dos campeonatos gaúchos foi vencido pelo Thiago Nunes e o outro pelo Roger Machado. Pedro Jeromel, presente nos 7 estaduais conquistados. Jogou a final como titular, beijou a taça com o Kahneman e escreveu definitivamente o seu nome na história. Jeromel é o maior de todos e está se despedindo. E que bom ver ele se despedindo com mais uma conquista. Que título! Eu queria muito esse título. Daqui para frente é outro papo, é outra conversa, a gente vai falar muito sobre isso, mas esse heptacampeonato, ele ficou já na história e ele tem muitas histórias incríveis para serem contadas e é um título que, cara, me deu a satisfação de vencer um estadual como há muito eu não sentia, para vocês terem uma ideia. Os gremistas acordados aí, concordam comigo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau.